Gratidão. Vamos elevar os nossos pensamentos e nos preparar para a prece. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas, iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os grandes problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos, dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança. E enche o Senhor de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós, nesse momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduz-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, a teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas a teus soberanos reinos de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja esotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem a cobertura aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Hoje, dia 20 de setembro de 2024,
daremos continuidade à palestra do irmão Jorge Dória com o tema Ubanda, Origem e Fundamentos, parte 3. Irmão Dória, a palavra está contigo até às 20 horas e 30 minutos. Esteja à vontade. Ok, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é sexta-feira, dia de Pai Oxalá, que Ele abençoe a todos, né? Então, esse trabalho é um estudo que nós estamos fazendo em virtude de uma necessidade que se apresentou na minha vida em não é que eu larguei o trevo e me dediquei ao bando, não é isso. É algo a mais, vamos dizer assim. E como diz o Mestre Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nesse contexto, eu venho me debruçando assim sobre esse assunto da Ubanda e cada vez mais a gente se empolga no sentido de que a Ubanda, ela não tem uma federação ubandista onde rege, onde tem normas. A Ubanda não nasceu para prender ninguém, para ter a liberdade de ninguém. Pelo contrário, a Ubanda se apresentou, se materializou no objetivo de acolher todos irmãos, seja qualquer nível de conhecimento, qualquer um será bem recebido na Ubanda, e para isso foi criado em 1908, não foi bem criado, foi materializado, né, em 1908. Então, eu antes de dar continuidade, eu gostaria de ler uma letra que aí resume, para mim, resume o que é a Ubanda. A letra diz o seguinte: Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo onde reinam os orixás. A pedra deu para Xangô, meu pai é justiceiro. As matas deu para Oxóssi, o caçador grande guerreiro. Na pescaria, farta ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum e os ventos para Oiá. Grande campo de batalha deu para Ogum guerreiro. Campinas, Pai Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim floridos e gramados, deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo onde reina os orixás. O poço deu para Nanã, a mais velha orixá. E o cruzeiro, bendito, deu para as almas trabalhar. Finalmente, deu as ruas, com estrelas e luar, para Exu e Pombagira, nossos caminhos guardar. Então, olha aí, eu diria que é de A a Z, uma simbologia, claro, onde acolhe todos. E para a gente entender a Umbanda, é necessário desmanchar, ressignificar algumas informações que a gente ouviu, né? Ouviu, não refletiu, passou para frente e continua essa ignorância sobre as questões, sobre as entidades que trabalham na Ubanda. A Ubanda, como foi dito, ela foi criada, não foi para prender ninguém, foi para libertar, né? A Ubanda, a palavra Ubanda vem de Kibundo, de Angola, é a língua Yorubá, né? Que significa a arte de curar. Em 1908, nosso irmão, isso já falou um pouco lá no início, hoje é a última, né? Isso não encerra o nosso bate-papo, não, claro que não. Então, em 1908, nosso irmão Caboclo Sete Encruzilhada, incorporado nosso irmão Zélio Fernandino de Moraes, ele criou naquele momento a Ubanda. Perdão, ele não criou, ele materializou, já que naquele momento as religiões, e especialmente a espírita, eletizou
a questão religiosa, onde o próprio Zélio foi levado à Federação Espírita do Rio de Janeiro e o nosso irmão Caboclo Sete Cruzada fez essa questão, diz, olha, vocês não recebem pretos velhos, por que você não aceitam isso? Então, para evitar, melhor dizendo, para que isso possa ser mais amplo, nós vamos criar a partir de amanhã uma religião. E assim o fez, né? Então, como já dissemos anteriormente, né, a origem dela, como funcionou. Agora é o seguinte, a Umbanda original raiz, ela tem os fundamentos, naquela época foi dado esses fundamentos, né? Então, o fundamento da Umbanda é o seguinte, a prática da caridade sem olhar quem, sem discriminação, a crença na reencarnação, a crença nos orixás, nas entidades, né? A crença em Deus, assim chama Olorum, né? Então, os orixás, ele, aí hoje eu entendo que é o administrador de Deus, vamos dizer assim, as minhas palavras, né? Claro, né? Porque se você observar e estudar bem a Umbanda, você vai ver várias informações com objetivo só. Nenhum centro de Umbanda, ele é, ele não tem uma referência, dizer assim, olha, aqui é melhor, ali é pior. Não. O que nós precisamos entender, que ao dirigirmos ao centro de Umbanda, existe naquele contexto a manifestação do sentimento daquele criador do Pai de Santo daquele local. Ele foi intuído, ele foi e ele segue a intuição dele através da equipe espiritual que o coordena. Um centro é diferente do outro. Por que é diferente do outro? Porque, porque é diferente do outro? Porque é, segue o sentimento de cada criador. E ali ele segue um contexto, vindo evidentemente que a espiritualidade não erra. Quando falo erra, as falhas que existem não é no contexto espiritual, e sim no contexto material, porque nós humanos temos o ego, e quando a gente começa a entender algumas coisas, se a gente não tiver o cuidado, por isso que o Mestre Jesus falou de separar o joio do trigo, orar e vigiar, a gente cai na armadilha do ego, achando que eu criei isso, eu posso, etc, etc. Então, os centros realmente são diferentes e nós, ao visitarmos um local, precisamos entender que o contexto é aquele. Então, a gente precisa apenas ter respeito pelo local que nós vamos andar e dizer, não, melhor dizendo, aceitar que aquele momento, porque é assim que eles sabem trabalhar. Isso os humanos. Então, na sequência, nós trabalhamos isso, os fundamentos, e cada um dos fundamentos foi a criação das 7 linhas de Umbanda, que são os orixás. Cada linha é dirigida por um orixá. Como eu disse anteriormente, assim na minha dedução, que os orixás, além de ser manifestação da natureza, a divindade, são administradores de todo o contexto que existe na criação de Deus. Então, foi dividido as linhas para, na concepção minha, né? Vamos dizer, facilitar, facilitar a compreensão de todos. Então, existem 7 linhas na Ubanda. A Ubanda é dividida como, primeiro, Oxalá, segundo, Iemanjá, terceiro, Oxóssi, quarto, Xangô, quinto, Ogum, sexto, IBG, sétimo, Iorimá. Essas são as linhas da Ubanda. E, na sequência, nós temos uma referência para nós ubandistas, eu me considero umbandista hoje, de Aruanda. Para os espíritas, tem uma referência da Nosso Lar e tantas outras. Para nós, temos Aruanda. E Aruanda existe outros.
denominações pela necessidade e foi criado os tronos da vida, né? Como no universo precisa, e, ou melhor, dizer, tudo no universo existe o sagrado masculino e feminino. Já na Umbanda, nos tronos, são 14 tronos, 7 masculino e 7 feminino. Esses tronos também são administrados por esses seres, os orixás que organiza as questões, né? Por exemplo, o primeiro trono da Nharuanda, que é o trono da vida, é o trono da fé. A fé, ela quem é que coordena esse trono? Pai Oxalá, que é o masculino, e, e a Luguná é a feminino. O segundo trono é o trono da geração, que é Orugã e Iemanjá. O terceiro trono é do conhecimento, que é o Pai Oxóssi e Oxanhã, feminino. O quarto trono é o da justiça, né? Quem é que rege esse trono? Pai Xangô, Pai Xangô. Quem é que da feminina? Iogunitá. O quinto trono é o da lei, trono da lei, né? Que é coordenado pelo pai Ogum e nossa mãe Yansan. O sexto trono é o da evolução, que é Omolu e Nanã. E o sétimo trono, que é o trono do amor, Logunedê e Oxum. Vocês observam que quando a gente está pensando, nós estamos utilizando o recurso humano. E nossos pensamentos, nosso direcionamento é limitado. Por isso não há uma clareza. Se existem algumas falhas, eu estou falando isso porque a gente vem estudando e algumas pessoas vêm dizendo assim, porque o Oxalá não fez isso, não fez aquilo, falhou nisso. Na realidade, não existe, na questão espiritual, não existe falhas. A falha está em nós humanos por falta de compreensão, por falta de entendimento. Eu, particularmente, quando cheguei no centro, na tenda, eu tive dificuldades realmente de compreender a logística do centro, né? Porque ia de encontro com as informações que eu tinha guardado e recebido, porém, informações baseadas em ilusões, é falta de informação. Então, muita gente diz que o, aquela casa de Ubanda faz trabalho para o mal. Hoje eu digo tranquilamente que a casa de Ubanda não faz trabalho para o mal. Se existe alguma casa fazendo isso é um contexto de um estudo que a gente vem fazendo, ela não é Ubanda. Ela não reza a cartilha da caridade. Porque como é fazer o mal se a caridade é fazer o bem? Né? As entidades que trabalham na Ubanda são entidades comprometidas com as leis divinas. Então a gente precisa entender que todas as falhas que existem, como qualquer lugar, né? Aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra, e a Terra o quê? Uma escola. Ninguém aqui é perfeito, estamos aperfeiçoando. O objetivo da nossa reencarnação foi ajustar nossas almas com os defeitos passados. Então, compreender isso vai melhorar a qualidade é, do, da, da manifestação das vibrações energéticas que a espiritualidade está nos dando. Vai facilitar isso aí. Em vez da gente criticar, a gente vai conseguir fazer, contribuir melhor, né? Então, cada linha, ela tem uma sublinha, vamos dizer assim. Cada linha tem uma outra linha abaixo, que é regida pelos orixás. Linhas, legiões, falanges, abaixo.
pelo seguinte, vamos pegar como referência, e a gente, para entender melhor, é, a Itaipu gera lá 1.500 watts. A energia que é gerada lá em Itaipu, ela vem para nossa casa, chegando a 110. Por que isso? Entre nossa casa e Itaipu, existem transformadores para regular isso aí, porque se vier de vez, a gente não consegue absorver isso aí. A mesma coisa é assim, não é original, o orixá, essência pura, ele não se manifesta aqui na Terra. E a vibração dele é que chega através de outros seres que está a serviço dessa linha. É comum a gente ouvir assim no centro, dizer assim, olha, eu sou Exu Tiriri, da linha de Iemanjá. Eu sou Exu Sete Encruzilhada, da linha de Xangô. O que significa isso? Essa alma que está se apresentando como Exu, ela teve uma encarnação, uma não, né? Várias encarnações aqui na Terra. E teve muito sofrimento. E alguém resgatou essa alma. E esse alguém foi daquela linha. Então, ele, em gratidão à ajuda, ele se compromete, né, a servir aquele orixá, aqueles seres que ajudaram, né? Então, por que isso? Porque eles descobriram que é no servir que se liberta de todos os preconceitos, de todas as energias condensadas da maldade. Todas nossas almas têm, e nós estamos aqui para servir. Nós somos eternos serviçais. Como ensinou o Mestre Jesus, que ele não veio aqui à Terra para ser servido, ele veio para servir. Aí você pega assim, você reflete um pouco e diz assim, pô, Jesus, aquela alma que habitava aquele corpo, muito evoluída, veio servir a nós. Exatamente isso. Esse foi o exemplo que ele deu. Então, observe que uma ordem lá de cima, ela vai baixando de vibração até chegar próximo de nós. Um orixá que se apresenta num terreiro, ele não é orixá lá, a essência, ele é orixá próximo à minha essência. Então, aí a manifestação, o trabalho é realizado, né? Então, cada linha tem os seus correspondentes. E essas linhas são preenchidas por quem? Justamente por essas almas que foram resgatadas e descobriram que para estarem sendo melhorar a qualidade de vida dela, precisava servir. Então eles se comprometem. Então, como diz o mestre, tudo que existe, tudo que está aqui agora, tudo já existiu. Tudo existe e vai existir. Então, todas as informações estão aí. Nós, humanos, nós estamos humanos, não somos humanos, nós viemos de uma estrada, estamos caminhando. A parada foi aqui na Terra, então a estadia por aqui é necessário a gente desenvolver, compreender essa necessidade do aprendizado. As informações vão libertando nossa alma das falsas ilusões, ou melhor, das ilusões, não existe falsa ilusão, né? Das ilusões. Então, como eu estava dizendo, né, os orixás, eles têm esse comando de organização. Isso quer dizer o quê, Jorge? Que um orixá, a energia de um orixá, Oxalá, por exemplo, ele só pode ajudar nessa linha? Não. Está tudo interligado. Um irmão que precisa de ajuda, se ele é filho de Oxalá e ele não está sensibilizado para sentir a energia de Oxalá, ele sente a energia de Xangô. Então,
está sendo ajudado. Então, observe que não há separação na questão espiritual. A separação está aqui na Terra. Está nosso sentimento, nosso pensamento. Eu sou filho de Oxalá. Eu sou filho de Xangô. Então, a gente acha que só ele está atuando a nosso favor, quando é o conjunto todo. E quando é que nós nos aproximamos de nosso orixá? Quando nós começamos a rever nossos conceitos, conceitos esses que impregnados em nossas almas, que estava dificultando, está dificultando a nossa caminhada. Mas com certeza absoluta, eu vou dizer uma coisa: do ponto zero, estamos aqui hoje. E quando nós encarnamos, e hoje nós estamos aqui com essa idade, com certeza absoluta, tem muita coisa boa que nós já fizemos. A vida continua. A ideia é desencarnar, que todos nós vamos desencarnar, saindo desta pedra, dessa escola, com um aprendizado melhor. Porque vamos retornar? Vamos, sim. Então, cada linha é regida por orixá. O primeiro orixá é Oxalá. Oxalá é uma energia de paz, de pureza, sabedoria, justiça. Dentro desse contexto, Oxalá está vibrando. E ele reverbera para todos os seus filhos. E não, filhos no sentido de vibrações, né? Porque todos são filhos de Deus, todo mundo recebe a vibração. Mas, especificamente, aqueles filhos daquele orixá, ele vai ter um acesso mais rápido se ele se preparar. A segunda linha é regida pelo orixá Iemanjá. A orixá Iemanjá é das águas, representa maternidade, né? Proteção, ok? A terceira linha é a linha que é do conhecimento de Oxóssi. Oxóssi está ligado à caça e à fartura. Existem histórias maravilhosas, lindíssimas de cada orixá desse. Quando a gente adentra as informações, fica cada vez mais se libertando das informações errôneas e afastando os conceitos e preconceitos, né? Que não estão dentro da linha. A quarta linha é a linha de Xangô. Xangô, ele rege na justiça, fazer justiça, né? Representa a força, o equilíbrio. Dentro desse contexto, a ação é dele, tá? A quinta linha de Ogum. Ogum, ele é o executor da lei, né? Então, é o orixá guerreiro ligado à guerra, à superação dos obstáculos. Não é uma guerra para vencer o outro, é uma guerra para ajudar nós, humanos, nossas almas, a vencer a nós mesmos. Então, ele cuida disso, né? Dessa dificuldade. Então, jamais um orixá desse vai fazer mal para ninguém. As informações foram erroneamente e estão aí sendo espalhadas, mas isso é normal, porque é onde está humano, tem tudo esse contexto, né? A quinta linha, eu falei da quinta linha, né? A sexta linha é dos ereis. Esses ereis são entidades ligadas à infância, a gêmeos, à alegria, brincadeira, à ingenuidade. Interessante que os ereis, segundo o estudo que a gente fez, eles são os únicos seres na face da Terra que ele pode entrar em qualquer lugar sem pedir licença. Ele vai lá e entra no pé de licença. É como aqui na Terra, né? A gente está fazendo alguma coisa, alguma reunião, tá, entra uma criança, ninguém liga, porque a intenção dela não é prejudicar. Existe ali uma simbologia da pureza, por isso que o Mestre Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas. Mas essa representação das criancinhas é a ingenuidade, a pureza que nossa essência tem. A gente precisa trazer para o presente essa pureza que todos nós temos, a luz que nós temos. Estamos encarnados, mas não somos humanos. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo físico. Estamos tendo agora. Vamos desencarnar? Claro. Mas qual é a ideia de desencarnar com a alma cada vez mais melhorada?
Então, essa simbologia que ele fala da criança é no sentido da pureza que existe em nós e que a gente precisa tomar conta, né? E o sétima linha, que é o Pai Oboluaê, ou Molum, né? Ele é orixá da doença, associada à terra, à morte e tal. A morte não é a morte de matar, a morte no sentido de transmutação. Pai Oboluaê, ele traz na sua presença uma energia da cura, representada aqui na Terra pelo São Lázaro, né? Então, ele traz essa energia da cura. Mas a energia da cura só vai acontecer de acordo com o merecimento daquela alma. Em nossa prece, aí da abertura, que nosso irmão Trifão fez, tem uma parte que fala, a gente pede ao Deus, pede ao Pai, que nos ajude. Por que nos ajude? Porque a gente está ignorante de algumas questões. Mas qual é o objetivo do pedido? É para libertar dessa ilusão. Não é ficar sempre no vício, criar um vício do pedir. A gente pede a primeira vez, pede a segunda e desperta. A ideia é essa, né? Eu tenho visto isso na tenda, quando a gente chegou lá, com aquelas informações que tínhamos, muitas reclamações da espiritualidade, muitas broncas, realmente broncas, assim, eu olhava assim, humanamente, né? Eu dizia que ousadia me chamar disso, me chamar daquilo. Ora, passado um tempo, eu entendi o processo pelo qual eles agem, como eles agem. Por exemplo, Pombagira. Pombagira é considerada psicóloga espiritual. O tratamento dela é choque brabo mesmo, viu? Não está preparado, mas se ela está dizendo aquilo, é porque ela percebe que internamente há uma sujeira que minha alma precisa ajustar, e por estar ali, eu estou apto a receber aquela informação bombástica, né? Ela traz para nós revelações que a gente não só via nos outros, né? E a gente começa a refletir naquelas questões. Eu, particularmente, quando cheguei lá também, eu entendi uma coisa. Eu via a informação que eu tinha de Exu era a pior possível. Mas quando eu via a palestra de um Exu, meu Deus, eu ficava pensando, como é que um ser desse, dito informado negativo, informado inferior, traz para a gente reflexões libertadoras? E é assim que funciona. Então, esse convívio lá com as entidades que representam os orixás, eles trazem para nós uma informação libertadora de mudar os conceitos. No trabalho de uma gira, por exemplo, muita gente vai ao centro, vai à tenda, com o objetivo de, eu quero ir lá para ter uma consulta, estou precisando resolver um negócio. Como se a tenda fosse casa para resolver negócio de ninguém. Nem o trevo também é para isso, não, né? A casa traz a informação, diz, olha, o caminho é esse, né? Então, a tenda, a banda, melhor dizendo, ela não faz milagres, não faz trabalho de amarração, não usa do recurso de sacrifício de animal. Não estou dizendo que a outra está errada, a outra está certo, não. Todo mundo está certo, justo e perfeito. Como diz o mestre, né? Tudo está certo, justo e perfeito. A diferença está na capacidade da compreensão. Então, como eu disse, um Exu, quando ele trouxe para mim as informações sobre o Mestre Jesus, sobre reforma íntima, que lá é trabalhado com essa potencialidade. Lá traz a reforma íntima naturalmente. Se a pessoa não quiser pensar, não quiser refletir, eles percebem essa situação e trabalham com essa pessoa de outra maneira.
Eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela estava com essa dificuldade de entender, aí eu dei esse exemplo. Por exemplo, uma criança, ela está fazendo algo que não era para fazer, traquinagem. A gente reclama, a gente reclama. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, até, sei lá, na quarta vez, a gente perde a paciência e dá um tapinha nela. Esse tapinha, ela acordou, ela entendeu que não era para fazer aquilo e não faz. Então, eu entendi que a espiritualidade necessita, às vezes, dar um tapa, de um acordar, acorde para a realidade. Então, dois caminhos a gente tem, que é do estudo, da reflexão, normal e naturalmente, a gente vai crescendo, ou simplesmente a mãe natureza nos pega de surpresa e através do sofrimento a gente vai aprendendo. Então, a Ubanda não veio trazer e não prega sofrimento para ninguém. A Ubanda acolhe todos, não precisa saber que religião é. A filosofia ubandista é libertadora porque ela trabalha numa linha muito, vamos dizer, próxima da mensagem que o Mestre Jesus passou. É na simplicidade, na humildade e na libertação de consciência. Um trabalho na Ubanda, eu quero ir lá, tal, quero fazer parte, quando chega lá é atendido, e aí você gostou e disse, olha, eu me empolguei, eu quero ser voluntário aqui. Tudo bem, você quer ser voluntário? Beleza, se apresenta, vai ser voluntário. E aí você vai fazendo aquilo ali, todo o trabalho que é preciso ser feito naquele contexto da logística, né? E chega um momento em que a própria espiritualidade percebe em você algo a mais, no sentido de ela é voluntária hoje. Ela adentrando, ela consegue, vamos dizer assim, melhorar. E aí ele automaticamente, dando a intuição, vai para o pai de santo, para a pessoa responsável, para a mãe de santo, diz assim, olha, aquela pessoa está preparada para entrar na corrente. Beleza, mas a pessoa ainda está revestida de ilusões, de empolgações, porque as coisas são maravilhosas. E de repente é verdade. O trabalho que é feito lá, gente, não dinheiro nenhum paga. Não tem recurso nenhum que pague. A gente vê coisas lá incríveis. Porém, existem duas palavras que precisam ser observadas. Falta 2 minutos, né? Precisa ser observada, né, Trifão? Ok, Que pode seguir, pode fazer suas conclusões. precisa ser observar duas palavras importantes que precisam ser observadas. Qual é? Compromisso e responsabilidade. Porque no decorrer do trabalho, as coisas vão se apresentando. E a pessoa começa a dizer assim, poxa, não é isso que eu queria, não. Como é que eu faço? Olha, esse trabalho não dá certo. Aquela pessoa tem isso, aquela tem. Começa a aparecer essas coisas e a pessoa sente dificuldade de desenvolver. O centro vai dispersar? Claro que não. A pessoa pode sair? Pode. Hoje me fizeram essa pergunta. Ô Jorge, no centro de Ubanda prende alguém? Eu não quero ir lá porque eu soube que se entrar lá não pode mais sair de lá. Claro que pode sair. Ora, se a filosofia é libertação, como é que pode prender alguém? Né? Não tem como prender. Agora tem um processo. Se você teve um processo para entrar, tem um processo para sair. Tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Não é abandonar as coisas. Assim também na terra. Tem muitas coisas que a gente começa e não termina, que lá na frente vai fazer falta. Então, nós precisamos entender uma coisa, é, que a Umbanda, ela é uma religião genuinamente brasileira, né? Libertadora, obrigado, trazida para nós e toda a humanidade. Ela não é, ela não, a Umbanda sempre existiu, como tudo existiu. Por exemplo, em 1646, se não me engano, veio ao Brasil
um pai de santo, fazer um trabalho aqui em Salvador, 1646. Quanto tempo tem isso? Agora, o materialização mesmo, na prática, foi em 1908 e está aí. Então, nós precisamos compreender que a Ubanda não é isso que se fala. Eu estou focando na Ubanda porque eu estou estudando a Ubanda e depois, lá na frente, se eu houver necessidade, eu vou entrar para outras religiões, mas agora já me satisfaz. E eu queria finalizar, como comecei com a letra de uma música, que é a representação da Ubanda, para mim, eu queria ler uma letra aqui, na Ubanda existe isso, que essa letra é como se fosse um chamado, como se fosse uma advertência. Observe, não mexa em coisas sagradas e não se intrometa com quem não conhece. Entrando no templo de Ubanda, com todo respeito, faça a sua prece. Concentre o seu pensamento nas coisas divinas em frente ao Congá. Não mexa em coisas sagradas. Respeite a Ubanda do Pai Oxalá. Quem quiser chegar-se a Zambi, que é Deus, tem que ser de nossa Ubanda. Todo o povo de Aruanda, perdão, trata sempre com respeito todo o povo de Aruanda. A nação de Zambi é grande, para todos tem lugar. Suas portas estão abertas para quem quiser adentrar. Veja bem, eu só fazia não é uma correção, uma observação em uma das frases aqui dessa letra, certamente é coisa de humano, né, sentimento humano, onde diz assim: tem que ser de nossa Ubanda. Não tem que ser da nossa Ubanda. Mas isso é falha humana, não vamos julgar nada. Apenas precisa observar a afirmação das questões, né? Já que nós não somos seres divinos, estamos humanos e somos livres para isso. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade que me deram, que estão me dando. Vocês são muito importantes para mim, porque vocês me ajudam a refletir, me ajudam a buscar informações, e isso a gente vai abrindo a mente. Só tenho a agradecer, tá bom? Muito obrigado e estamos aqui à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigado. Ok, Dória. Gratidão mais uma vez. E dentro de seus estudos, você separe mais alguns temas para darmos continuidade. Gente, mantendo o pensamento elevado, vamos fazer a nossa prece de encerramento e depois continuaremos. Nós te agradecemos, ó Senhor Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos passais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja esotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir.